Voltei! Vamos ver se dá certo agora. Acho que tá melhor, hein? Ah, é? Mas espera, vamos É. ver. Beta, vamos lá. Continua de onde parou. Vamos saber Aqui. tudo É. sobre serpentes E hoje. vamos lá. A pergunta do Thiago, né? Por que que eu trabalho com esses bichos, né? E para falar por que que eu escolhi Dipsadide, eu tenho que contar um pouco do meu histórico como pesquisadora. Eu comecei a trabalhar com hidrodinastes. Essa aí sou eu, jovem, no mestrado, magra, segurando hidrodinastes. Então, hidrodinastes é um bicho de... chega a mais de 2 metros, né? Eu não tenho nenhuma foto dela viva, infelizmente, porque eu não tive o privilégio de ver esse bicho vivo ainda. Mas eu trabalhei com revisão taxonômica de hidrodinastes, do gênero hidrodinastes, porque esse gênero tem 3 espécies, né? E uma delas tinha 2 subespécies. Então, a minha ideia era tentar entender se essas subespécies eram de fato bichos diferentes ou não, né? E também existia uma super controvérsia no posicionamento filogenético de hidrodinastes, porque cada filogenia ela saía próximo a uma tribo diferente. Então a gente resolveu fazer uma filogenia, né, para saber qual era o posicionamento de hidrodinastes. E aí, na filogenia, a gente usava vários tipos de caracteres morfológicos, né? Acho que filogenia todo mundo sabe o que que é, né? É uma árvore... Quer É bom explicar, sempre falar, Thiago? Beta. Sempre, não. Sempre que você puder, fala que tem gente que está no primeiro período e tem até gente que é apaixonada por natureza e que quer aprender um pouquinho de serpentes, mas não Sim. faz nem biologia. Então, por favor. Tá, deixa eu colocar um desenho aqui para vocês verem o que é uma filogenia, vai ser mais fácil. Esse daqui é uma filogenia, esse daqui é de um trabalho do Regis e colaboradores, né? Mas basicamente uma filogenia é uma árvore que mostra as relações de parentesco entre as espécies. Então eu queria entender qual eram as relações de parentesco da serpente hidrodinastes. E para fazer uma filogenia a gente tem que usar caracteres. E pode ser molecular, né? DNA, RNA, essas coisas, ou pode ser morfológico. Pode ser várias coisas, na verdade, pode ser proteína, enfim. Eu estava usando morfologia, né? Para tentar entender qual era a relação de parentesco, a relação filogenética entre hidrodinastes e os outros membros da subfamília Chenodontina. Eu tinha 100 e poucos caracteres, assim, e desses, mais de 80 eram caracteres de osteologia craniana, ou Ó. seja, dos ossos da cabeça, né? Como que os ossos conectam, quais ossos, qual é a forma desses ossos e tudo mais. E aí eu tinha alguns caracteres de hemipenes, que é o órgão copulador de serpente, né? Então, muita gente acha que serpente não tem hemipenes, né? Não tem um órgão copulador, mas os machos têm hemipenes. O hemipenes ele fica guardado dentro da cloaca e só sai para fora na hora da cópula, né? E os hemipenes são super importantes também para taxonomia, para filogenia, né? Então a gente usou também alguns caracteres de hemipenes e alguns caracteres de morfologia externa mesmo, contagem de escama, esse tipo de coisa. Você, com seus 100 e poucos caracteres, você, né, com o que você já viu de outras revisões, você considera muito ou pouco? Só porque eu, como sapólogo, que eu falo assim, vocês têm a serpente, que nem tem muitos, não tem membros, né? Diferente de anfíbios que a gente tem os caracteres do girino, tem o canto, que a gente usa também, quando vai fazer a filogenia para fazer uma Sim. filogenia, em vários outros caracteres. O que você acha isso? De 100 e poucos caracteres para serpente. E principalmente, né, sendo 80, a enorme maioria de crânio. Então, na verdade tem muita coisa que dá para usar para caractere de morfológico de serpente. É que as coisas, estudos de serpentes exploraram muito morfologia externa e hemipenes exploraram um pouco algumas outras coisas, né? Tipo microornamentação de escama é uma coisa que a Luciana Ramos trabalha, né? Depois a Lu pode mostrar para vocês um pouco de microornamentação de escama, que é uma coisa Ela que quase vai, ninguém ela só não usa. sabe. Aí, Lu, ó. Então, tem isso, tem anatomia interna, que também pouca gente faz, né? Osteologia craniana. Então, existem caracteres, mas as pessoas estudam pouco ainda, né? Em relação ao número, isso depende muito do número de táxons que a gente vai analisar, né? Eu analisei, se não me engano, umas 20 espécies. Então, eu tinha um número de caracteres ok, assim, para umas 20 espécies. Legal. Mas, claro, sempre dá para ter mais, né?
Legal, era só um comparativo porque o meu mundo é o dos anfíbios, eu queria saber Ah, como é, é que totalmente vocês. diferente. É, o Exato, tipo exato. de caráter é diferente, né? Vou fazer um adendo que, inclusive, né, para o meu grupo de espécies, que são as espécies que não possuem girino, ainda tem essa questão a menos, né? E às vezes você trabalha com bichos raros que você não consegue nem gravar a vocalização, aí diminui mais ainda o número de caracteres. Por exemplo. Exato, Uma descrição de exato. espécie comparativa, por exemplo, na comparação, enfim. E aí vai para um grupo que não tem membros e não tem o girino, não tem a vocalização, tem. Aí eu queria saber um pouquinho. Né? Pode dar É. sequência. Bom, o que aconteceu? A gente tinha, então eu tinha falado, eu tinha mais ou menos 80 caracteres, né, quase 80%, né? Eu tinha cento e poucos e tinha 80 caracteres de crânio. E o que eu esperava, né, pelo número de caracteres? Eu esperava que esses caracteres iam ser super informativos, né, que eles iam resolver minha filogenia. E aí eu vi, no final das contas, que os meus caracteres de morfologia externa e de M-Penis, eles foram muito mais informativos do que aquele tanto de caracteres que eu tinha de osteologia craniana. E aí aquilo deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, assim, né? Eu era aluna do Daniel Fernandes e na época a gente discutiu um pouco do que aquilo significava, né? Por que os caracteres de osteologia craniana, eles eram tão numerosos e tão pouco informativos, né? E aí a gente começou a se perguntar se talvez os nossos caracteres de osteologia craniana fossem pouco informativos, porque a gente não entendia muito bem como é que era a evolução desses caracteres, né? Porque, querendo ou não, morfologia externa é uma coisa que desde que se estuda serpente, se estuda a morfologia externa. M-Penis também já é uma coisa que é usada como para descrever os bichos, né, como caráter taxonômico há muito tempo. E crânio é uma coisa ainda muito recente, né? Então a gente ficou pensando assim, talvez isso seja mais um reflexo do estado de conhecimento dos caracteres do que realmente da informação que eles carregam, né? Entendi. E aí me surgiu a ideia, então, de tentar entender um pouco como é que era a evolução do crânio. Que legal. Então a linha de raciocínio foi essa, assim. E aí, por que eu escolhi Dipsadide? Tem dois motivos, né? Um motivo é que eu já trabalhava com hidrodinastes, né? Então, eu já conhecia um pouco a família Dipsadide, a subfamília Xenodontini. Eu já tinha preparado o crânio de um monte de bicho para fazer a filogenia, né, de hidrodinastes. Então, eu achei que esses bichos seriam mais fáceis para eu já trabalhar com eles, né? E como a gente queria entender como era a evolução, a gente queria ver se de repente a gente estava usando um caráter para falar de uma relação filogenética, mas aquele caráter poderia refletir outra coisa, ele poderia refletir a dieta, ou poderia refletir o hábito, né? E aí a gente pegou a família Dipsadide, ela tem serpentes que comem de tudo, né? Então tem bicho que é especialista em molusco, né? Que são os goo-eaters lá, as dipsas, alguns bichos dessa linhagem. A gente tem uma espécie, né? Uma espécie de filódrias que se alimentam só de aranha, por exemplo. Daí a gente tem vários que são especialistas em anfíbios. É a Filódrias... Ai, deixa eu lembrar o nome dela aqui. Gente, quem me ajuda a lembrar o nome da Filódrias? Pode continuar, que alguém vai lembrar aí. Tá, vou falando, alguém vai lembrar. Vai continuar falando, alguém vai lembrar pra gente, por favor. Eu fiquei curioso. Bom, então tem bicho que peixe, é especialista, que é especialista em anfíbio, em peixe. Tem bicho que, inclusive, que se alimenta de outras serpentes, né? Então a gente teria um comparativo legal. Além disso, a gente tem bicho que é terrícola, bicho que é arborícola, bicho aquático, né, como é o próprio caso da hidrodinastes, fossorial, né, que são os bichos que vivem enterrados, e além de ter uns bichos que são meio intermediários, né, semi-fossorial, semi-arborícola, semi-aquático. Perfeito. Completo. E a variedade, um grupo completo. E a variedade de formas, cores, também é absurda, né? Mas basicamente a gente tem espécies desse tamanhozinho até hidrodinastes, por exemplo, que chega a 2 metros, né? A gente tem todas as cores, cabeça redonda, cabeça triangular, cabeça esticada, a gente tem de tudo, né? Então eu achei que esses... Tá. E ó, estão falando aí que é Agassiz. Agassiz, exatamente, Philodrus agassiz.
aos formatos, formas e jeitões que a Beta está falando, pessoal. Ó, Quem essa aí é chegou uma agora, boipeva, né, Xanodomoheme, cobra cipó, Philodrus argentea, né, essa é a cabeça da Philodrus argentea, super legal essa foto. Essas fotos são do meu pai, a maioria. Essa é uma Philodrus ulferse, né, uma cobra verde, dormideira. Então, olha a cabeça desse bicho, super legal, né, a diferença da forma da cabeça dessa para a cabeça da Philodrus, né. Falsa coral, né, Erythrolampus, depois vai ter uma outra falsa coral, essa aí que é o Moxirrhopus vanidicus, e a Papalesma, uma Dipsis indica, então, assim, essa variedade enorme, né, a gente pensou, esses bichos são um ótimo modelo para a gente estudar a evolução do crânio. Perfeito. Bom, essa foi a ideia inicial, né, então a gente queria entender isso. Eu escrevi meu projeto de doutorado, mas eu não fazia ideia de como eu ia descobrir isso. Então, inicialmente, eu pensei, eu vou pegar uma filogenia. Eu falei, vou pegar uma filogenia, vou mapear ali a dieta, mapear o hábito e vou correlacionar e tal. E aí, as pessoas começaram a me dar dicas, né? Eu comecei a estudar um pouco as metodologias e aí eu descobri um pouco o mundo da morfometria geométrica. E resolvi aprender um pouquinho também dos métodos filogenéticos comparativos, que era uma coisa que eu ia precisar para isso, né? Perfeito. Bom, falando mais especificamente da evolução dos bichos mesmo, né? O que eu encontrei? Descobriu, exato. O que eu descobri? A evolução desses bichos aí. Vou começar das coisas menores, né? Uma das dúvidas era quase que um estudo piloto, assim. Eu queria entender como que a forma do crânio variava dentro de uma mesma espécie, né? Para depois entender como variava comparando as espécies. Por que isso? Porque, de repente, um caráter que eu estava considerando como um caráter filogenético, né? Codificando ele como estado de caráter diferente, de repente esse caráter variava dessa maneira dentro de uma mesma espécie, né? Então ele não seria um caráter muito informativo. Então primeiro eu quis entender isso. E daí para isso eu fiz 2 estudos, esses já estão publicados, então esse está tudo bem. Eu vou mostrar a carinha deles aqui. Legal. O primeiro deles que eu publiquei em 2016, que foi esse trabalho da Zoomorphology aqui. Então, a ideia desse trabalho era entender a variação ontogenética. Ou seja, comparando o crânio de jovens com o crânio de adultos, quais eram as variações morfológicas que a gente encontrava, né? E aí, o que a gente encontrou? A gente encontrou que a forma do crânio varia pra caramba ontogeneticamente. Ou seja, a forma de um jovem é super diferente da forma de um adulto. Deixa eu mostrar uma figurinha aqui para vocês verem, né? Aqui à esquerda, né, a gente tem um jovem, né? E aqui a gente tem um adulto, da mesma espécie, né? Então vocês notem as proporções, olha o tamanho desse osso, né? O tamanho dos processos. Aqui é o focinho da serpente, né? Aqui são as órbitas. Perfeito. E a gente está vendo de cima, a vista dorsal. Bom, então a gente viu que varia pra caramba dentro de uma mesma espécie, considerando um jovem e um adulto. Então isso já foi uma coisa importante, né? Se você for codificar um caractere de osteologia craniana, você tem que usar o mesmo estágio ontogenético, né? Porque se você estiver comparando um jovem com um adulto, por exemplo, uma coisa que é comum a gente codificar é se esse osso daqui, que é o supratemporal, se ele ultrapassa ou não a caixa craniana. A caixa craniana termina aqui, tá? Então aqui ele ultrapassa bastante a caixa craniana, ele atinge aqui as primeiras vértebras, né? Aqui tá sem as vértebras. E aqui ele não ultrapassa a caixa craniana. Olha, que legal, tá? Que legal. Mas é a mesma espécie, né? Um jovem e um adulto. Ou seja, esse é um caráter, por exemplo, que você tem que ter cuidado ao usar, né? Porque se você estiver trabalhando com jovem e adulto, de repente você vai achar uma diferença que é uma diferença ontogenética, não é uma diferença filogenética. Perfeito. Então, esse foi a primeira coisa que a gente encontrou, né? Sempre usar o mesmo estágio ontogenético, ou seja, vou trabalhar com um adulto, vou trabalhar com todas as espécies adultas, né? Eu não posso trabalhar com um adulto e um jovem.
né? Aí Tá ótimo. Continua. esse aqui é um trabalho que saiu ano passado, na Anfíbia Reptilia, que a gente trabalhou com o crânio de Xenodon nilvidis. A gente queria ver a diferença de macho e fêmea, né? E entender, então continuar entendendo como varia dentro da espécie. Uhum. E aí, deixa eu virar de novo para vocês verem o resultado. Não sei se está muito fácil de ver, mas desse lado são fêmeas e aqui são machos, tá? Aqui a diferença real, ela é bem pequenininha. Aqui a gente extrapolou a diferença para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, basicamente, as fêmeas, elas têm o supratemporal maiores, mais próximos um ao outro, o focinho é um pouco maior que os machos, a órbita é maior do que a órbita dos machos, tá? Então, a gente encontrou umas pequenas diferenças entre machos e fêmeas também. Só que, diferentemente daquelas diferenças que eu mostrei da ontogenia, né? Porque a diferença da ontogenia é muito grande. Perfeito, sim. Né? Ela parece outro gênero, né? Uhum. A diferença de dimorfismo sexual, a diferença entre fêmeas e machos, ela já é uma diferença bem sutil. Mesmo depois de estudar isso, eu não consigo pegar um crânio assim na mão e falar se é de um macho ou de uma fêmea. Então, comparando com as diferenças entre espécies, as diferenças entre os sexos, ela é muito pequena. Então, já não é uma coisa que vai dar um viés muito grande na sua análise. Então, você pode usar os Ou dois, seja, tudo bem você colocar macho e fêmea na sua análise filogenética. Bom, então esses são os dois trabalhos que estão publicados, né, nesse assunto. Aí a gente começa a querer entender um pouco da relação da dieta com a forma do crânio. Uhum. E aí, para isso, eu comecei a explorar outros métodos e tudo mais. Aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, mas aqui a gente tem as categorias de dieta, né? E aqui a gente tem a forma do crânio. Legal. E aí, dependendo para onde está esse risco, né, vai falar qual é a associação da forma aqui, né, com a categoria. Então, vou simplificar para vocês aqui. Bom, aqui são os vertebrados alongados, né? Por exemplo, bichos que se alimentam de outras serpentes, que se alimentam de anfisbena, né? Que é aquela cobra de duas cabeças, tudo mais. O que a gente vê? A gente vê que esses bichos têm a tendência a um crânio mais ou menos neste formato aqui, tá? Então, é um crânio, olha a diferença, né? É um crânio que tem a órbita bem pequenininha, tem um focinho mais robusto, né? Do que esses bichos aqui. É um crânio mais estreito, né? Perfeito, sim. E eles também têm a tendência de ter Olha que show, pessoal. um crânio nessa forma aqui. Ou seja, realmente uma tendência forte a ter um crânio bem estreito, né? Perfeito, sim. E bem compacto. E aí a gente achou também serpentes que se alimentam de anfíbios e serpentes que se alimentam de pequenos mamíferos. Mas olha só, uma coisa legal aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem anelídeo, né, minhoca, artrópodes alongados, né, miriápode, essas coisas. Uhum. Vertebrados alongados. Tem muita gente que não sabe que cobra come lacraia mesmo, assim. Eu já tirei uma lacraia de dentro de uma bota, pra você ter ideia. Ó, aqui também, ó. A gente tem aqui anelídeos, artrópodes alongados, peixes e vertebrados alongados. Tudo tá à direita do gráfico, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Todas essas categorias de dieta estão à direita do gráfico. O que isso significa? Isso significa que se alimentar de bichos alongados, né? Não importa se é vertebrado ou invertebrado, causa uma síndrome morfológica, digamos assim, né? O crânio dessas serpentes que se alimentam de qualquer bicho alongado tende a ser um crânio estreito, com órbita pequena, né? Com o par de parietais, de frontais e o parietal da mesma largura. Então, se alimentar de bicho alongado tem um impacto evolutivo muito grande na morfologia desses bichos. Aí a gente começa a ver também qual é o impacto de se alimentar de anfíbios, de se alimentar de pequenos mamíferos, de lagartos, e aí vamos, né? Bom, acontece que a gente tem um problema, porque a gente tem que considerar outras coisas. Porque imagina, Thiago,
tem várias coisas que podem influenciar, né? Eu tinha falado no começo de hábito também. Então, se o bicho é terrícola, é arborícola e tudo mais. Mas eu não posso dissociar essas duas coisas, né? Porque imagina, uma cobra que está dentro da água. O que você imagina que ela vai comer? Teoricamente, peixe, né? Primeira coisa que vem na cabeça, como peixe. Exatamente. Então, assim, eu não vou esperar de uma ave que tá, de uma cobra que está na água se alimentar de passarinho. Assim como eu não espero que uma cobra que está na árvore se alimente de peixe, né? Então, não tem como eu separar essas duas coisas porque elas estão mais ou menos juntas, né? Porque é a disponibilidade de presas naquele hábitat. Perfeito. Então, bom, então isso aí são meio que cenas dos próximos capítulos, assim, as próximas cenas. Por quê? Porque a gente quer um pouco investigar como que entra o hábito aqui, né? Nesse cenário que a gente viu, a gente vai fazer mais análise para entender um pouco como entra o hábito. A gente já fez umas análises só de hábito, né? Sem contar com dieta, e a gente viu que existem também síndromes morfológicas, por exemplo, para bichos fossoriais. Então, bichos fossoriais têm a tendência a ter um crânio de uma determinada maneira. Eu tô falando síndromes morfológicas. Síndromes morfológicas é quando, por exemplo, animais que se alimentam de serpentes tendem a ter o crânio estreito. Isso é uma síndrome morfológica. A gente viu também que tem uma associação da forma com a arborealidade, né? Então, eu tenho inclusive uma aluna que está aí online, já deu oi, né? Cris Regis. Cris está trabalhando no mestrado comigo e com o Daniel Fernandes, tentando associar a arborealidade à forma do crânio, né? Mais especificamente. E aí, outra coisa que a gente queria entender também é uma coisa chamada modularidade. A modularidade e integração, né? São duas coisas super estudadas para quem estuda morfologia hoje em dia e evolução, porque os complexos morfológicos eles podem evoluir todo conjuntamente, né? Ou seja, eles são muito integrados. Quando evolui uma parte, a outra parte evolui junto, né? Quando muda uma parte, a outra parte muda junto. Ou pode ser em módulos, né? Eles podem ter módulos que evoluem independentemente. Então, por exemplo, para humanos, para primatas, na verdade, a gente sabe que a forma da face evolui independentemente da forma da caixa craniana. Oh, que massa. Tá? Eu não sabia, que massa, gostei. E é legal porque modularidade e integração não são necessariamente mutuamente excludentes, né? Por quê? Porque se a face é um módulo diferente do crânio, então eles não estão integradas. Só que dentro da face está tudo muito integrado. Então a gente queria entender um pouco disso em serpentes também. E para isso a gente já tinha essa base de dados super legal, né? Então, acho que eu não cheguei a falar da minha base de dados, né? No meu doutorado eu analisei... Dipsadide tem 700 e alguma coisa, espécies, né? Um pouco menos de 800. Eu analisei 160, crânio de 160 espécies. Uau. Então, a gente tinha uma representatividade legal, assim, considerando que a gente conseguiu o representante das 3 subfamílias. Eu vi coleção dos Estados Unidos, Argentina, Brasil. Então, a gente conseguiu ver muita coisa. Show. Bom, legal. Então, a gente tinha esses... Fala. Pelo menos um crânio por espécie ou mais? Pelo menos um. Pelo menos um. Era o mínimo, assim, pelo menos um. Normal. Era o mínimo. Alguns bichos eu tinha só um, eram bichos mais raros. Entende, a raridade. Algumas espécies, por exemplo, esses bichos que eu estava estudando, variação intraespecífica, eu tinha 40, né? Então, variou. Tinha bicho que eu tinha muito, tinha bicho que eu tinha pouco. Mas eu sempre trabalhava com a forma média, então se eu tinha 40, eu fazia uma média da forma daquelas 40 e trabalhava com um único ponto. Perfeito. Então, um ponto por espécie. Legal. Nossa. Então a gente pegou esses dados e foi entender um pouco da modularidade. O que são as teorias que a gente tem aqui por trás, né? A gente tem teoria que quanto mais derivado, maior a modularidade. Ou seja, se uma espécie ela é muito diferenciada, ela vai ter mais módulos do que uma espécie mais basal. Mas, basicamente, para a cobra, a gente não tem muito teste disso. A gente não tem muito teste de modularidade para cobra. Eu conheço um trabalho só que testa modularidade em cobra, na verdade. Então, continua. Então, a gente queria saber se tem módulos em Dipsadidia ou não.
E aí a gente testou um monte de módulos diferentes, pensando o quê? Que serpentes, elas possuem uma coisa que chama cinese craniana. É quando os ossos, eles não são muito fixos, né? Eles têm um certo movimento um em relação ao outro, né? Então, as serpentes, elas têm muito... Os ossos, eles se movimentam muito em relação ao outro. E a gente tem vários tipos de cinese craniana, né? Tem, por exemplo, o focinho, né? Ele se mexe em relação à caixa craniana. A gente tem os supratemporais, que eles se mexem também, chama streptostilia, alguma coisa assim. Eles se mexem quando o bicho come, né? Não sei se vocês já viram que serpentes, elas comem bichos muito maiores que elas, né? Então, isso por causa da cinese craniana, porque elas conseguem mexer os ossos. A gente não consegue abrir a boca maior do que a nossa cabeça. E a gente tem alguns tipos de cinese craniana, né? Algumas partes do crânio que se movem em relação a outras. Então, a gente testou se cada uma dessas partes agia como um bloco. Então, por exemplo, o focinho é uma parte que mexe em relação à caixa craniana, né? O supratemporal, e depois no próprio palato, aparato palato-maxilar, que são os ossos que são mais responsáveis pela alimentação em si, né? Certo. Caraca, Eles também se movem em relação uns aos outros, né? Então, a gente queria ver isso. Então, deixa eu só falar uma coisa que eu não falei aqui. Certo. Por que a gente queria testar a modularidade? A gente tinha uma expectativa de que aqueles ossos que estão envolvidos na alimentação em si, né, os ossos, a maxila, a mandíbula, os ossos que têm dentes, eles seriam mais influenciados pela dieta do que, por exemplo, um osso da caixa craniana, né? Sim. Só que não foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou que a dieta, ela influencia a cabeça como um todo, né? Ela influencia igualmente um osso da maxila e um osso da caixa craniana, né? Entendi. Sim. Assim como o hábito também, então existiam algumas teorias que talvez o hábito influenciasse mais a caixa craniana. E não, o hábito também influencia o aparato palato-maxilar, né? Então, a conclusão que a gente chegou é que era tudo uma coisa só, que era uma coisa muito integrada. Então, a ideia era testar justamente a integração. Então, por isso que a gente partiu para modularidade e integração. Então, para a Dipsadide, a gente encontrou, primeiro, que existe uma integração entre o aparato palato-maxilar e a caixa craniana como um todo, ou seja, que a gente tinha a vista dorsal era caixa craniana mais focinho, e a vista ventral era o aparato palato-maxilar, tá? Então, a gente encontrou que existe uma integração muito grande entre o aparato palato-maxilar e a caixa craniana. Tem uma integração. Quando muda a forma do maxilar, por exemplo, muda também a forma do parietal, do frontal, tá? Certo. Então, sim, existe uma integração. Mas a gente também encontrou que existem módulos. E, basicamente, existem 2 módulos. A gente encontrou o focinho como um módulo separado da caixa craniana. E o supratemporal integrado com a caixa craniana. O supratemporal, a gente esperava que ele não tivesse uma integração com a caixa craniana, porque o supratemporal é um osso muito importante na hora de abrir a boca, ele se mexe muito. Sim, legal. Mas também ele está altamente integrado. Mas ainda que ele se mova muito, ele tem uma super integração com a caixa craniana. Bom, e aí o que a gente quer, né, ainda? A ideia, assim... Porque a gente está com um grupo de pesquisa bem legal, assim, no Rio, né? Tem o Daniel Fernandes, que foi meu orientador. Ele está com vários alunos que estão trabalhando com morfometria geométrica, com evolução de crânio. E agora eu estou começando a orientar aqui. Bom, então a ideia é a gente ir fazendo vários pequenos projetos, né? Para depois a gente ter uma visão geral. A gente junta o resultado de todos esses trabalhinhos pequenos e a gente consegue ter uma visão mais geral da evolução desses bichos. Tem coisas que dá para fazer com TCC ou IC, né, iniciação científica, mas tem projetos que são mais complexos, né, que a gente pode fazer mestrado ou doutorado.
Mas aí entra um porém, né? Eu não estou cadastrada em nenhum projeto, em nenhum programa de pós-graduação ainda. Certo. Então, por enquanto, eu estou co-orientando a Cris no Museu Nacional, estou co-orientando um aluno da Lu Nascimento, na PUC, mas futuramente eu pretendo me cadastrar em algum programa, né? Daí a gente pode começar a pensar em mestrado e doutorado também. E se a pessoa não quiser coletar e quiser trabalhar com você, como é que faz, Beta? Conservação também faz aí no Pantanal? Não quiser coletar? Tipo, não gosta de matar? Por exemplo. Primeira coisa que vou falar é: quem trabalha com taxonomia, quem trabalha com morfologia, quem trabalha com filogenia, a coleta é importante pra caramba, tá? A gente trabalha com bichos de coleção científica, majoritariamente. Então, assim, mesmo que você não colete, você vai trabalhar com bichos que alguém coletou. Vou fazer um comentário. Já dei essa aula algumas vezes e uma coisa que eu sempre falo é: ninguém gosta de matar. Eu não conheço nenhum lunático que fala: nossa, adoro matar um sapo, adoro matar uma cobra. Ninguém gosta de matar. Geralmente, se alguém falar isso, geralmente não é nosso amigo. Eu até conheço um Não outro. é, assim, Não é é amigo. meio Zero psycho, prazer em matar assim, os né? animais. Exato. A gente não gosta de matar. A gente mata Tem o que porque é fazer. necessário para Entende a estudar, né? importância. Com licença científica, né? Com licença do CISBio, do IBAMA, do que é que seja. É muito importante Beleza, falar. essa é a primeira observação. A segunda observação é: para os trabalhos de anatomia, de morfologia que eu faço, a gente coleta muito pouco, na verdade, porque a gente trabalha com bichos já de coleção. Porque imagina, eu não tenho como sair para coletar Dipsadide. Não existe isso, você não sabe onde. Muito bom. Terética, isso mesmo, Iberê, terética. A gente tem que saber, a gente tem que ter licença para coletar, a gente tem que matar da maneira correta, né? Anestésico e tudo mais. Mas assim, cobra é difícil de coletar, então a gente não sai para coletar Dipsadídeo. Infelizmente, quem trabalha com cobra e com morfologia é muito dependente de coleção científica. Então, quem for trabalhar nessa linha de pesquisa vai acabar trabalhando mais com coleção científica. Você falou que você está fazendo agora, né? Ah, você pode já pensar como que a Angélica falou, do pós-doc, perdão, do doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche. Bom, tá. Como eu disse, quando eu comecei a trabalhar no meu doutorado, né, que a minha ideia era entender um pouco a relação da forma com dieta e hábito, eu não sabia como eu ia fazer isso. Então, a minha ideia inicial era só mapear na filogenia. Enfim, pensei um pouco nesse lado, assim, e aí comecei a conversar com as pessoas. E a primeira pessoa que me falou de morfometria geométrica foi o Paulo Passos. Então, Paulo Passos, todo mundo que trabalha com cobra conhece, né? O Paulo é professor do Museu Nacional, é um dos maiores taxonomistas de serpentes que existem hoje, né? E o Paulo é uma pessoa super querida. Paulo nunca foi meu orientador, mas como a gente estava no mesmo laboratório, ele acabou me orientando de tabela, né? Ele me ajudou muito, o Paulo me ajudou muito. E foi de todas as minhas bancas até hoje. Então, o Paulo falou: procura saber um pouco de morfometria geométrica. Porque a primeira coisa, eu comprei um livro do Leandro Monteiro e do Sérgio Reis, que chama, não sei se é Introdução à Morfometria Geométrica, alguma coisa do tipo. Mas é um livrinho que dá um pouco de medo, porque tanto o Sérgio como o Leandro são caras muito matemáticos, sabe? Então, é um livro que tem muita matemática e ele me assustou um pouco. Mas, assim, eu falei assim, não posso ter medo, né? Tem que aprender esse troço. Daí eu li o livro e depois... Bom, tem uma amigona nossa, a Jéssica. Jéssica, agora ela é pós-doc no Instituto Miguel Lígio, em Tucumã, na Argentina. Jéssica Fratani. E Jéssica fazia doutorado, né? Fazia doutorado lá no Tucumã, na Argentina, na época. E Jéssica, eu estava no comecinho do doutorado, e ela também no comecinho do doutorado dela lá, e ela me avisou que ia ter um curso de morfometria geométrica lá em Tucumã, na Argentina, com a Maria Florência Vera Candiotti. Então, para quem trabalha com anfíbio, né? Tiago conhece. Para quem trabalha com anfíbio, a Flor
ela é super referência em girino, né? Ela é uma pesquisadora incrível, incrível, incrível. Então, a Flor foi a primeira pessoa que me ensinou morfometria geométrica. Daí eu fiz um curso com ela. Na verdade, eu fiquei um mês na Argentina, né, com a Jéssica. E aí lá eu fiz o curso da Flor, era uma semana de curso. Foi o primeiro curso que eu fiz de morfometria geométrica e foi assim, sabe? Aquela coisa que você fala assim, nossa, agora tudo faz sentido. Entendi. E aí eu fiquei 2 semanas vendo coleção. Aí fiz depois um curso com o Santiago Catalano, que era do uso de morfometria geométrica em filogenia. Então, fiquei também 1 semana lá. O curso do Santiago foi maravilhoso também, assim, super esclarecedor. E o curso do Santiago eu achava que eu não ia entender nada, porque eu tinha lido o artigo dele. E o artigo dele é muito difícil. Assim, difícil, assim, inteligente. Sabe aqueles artigos super, assim? E aí eu li o artigo e falei, não consigo entender essa metodologia. Só que o cara é muito bom, assim, ele é muito didático. Didático, né? Ok. E aí, assim, aprendi pra caramba. E ainda passei vergonha com o meu espanhol, porque era na Argentina, né? Eu já estava há quase 1 mês na Argentina, gastando meu espanhol maravilhoso lá, falando que, né, eu me llamo Roberta e tudo mais. E aí um dia eu estava conversando com o Santiago, arrasando no espanhol. E o Santiago virou para mim e falou assim, nossa, que engraçado, eu estou entendendo tudo do seu português. Aí eu falei... muito bom! Eu não tô acreditando que você tá falando isso. Eu tô gastando meu espanhol, que você tá falando que eu tô falando português. O melhor Acreditando nisso. Isso não foi passei um troll. várias vergonhas. Várias vergonhas. Depois eu conto essa. Eu tenho uma pergunta muito importante. Se alguém quiser começar a estudar morfometria geométrica agora, o que você recomenda? Você falou livro, primeiro curso, segundo. Como começar? Como começar? Estudando e sabendo que no começo você não vai entender nada e que tá tudo bem. Você não entender nada. Que as coisas vão acontecendo, assim. Foi o que aconteceu comigo, né? Então eu li esse livro, falei, não vou aprender nunca. Aí eu fiz o curso da Flor. E aí já falei, se bobear eu vou entender, sim. Fiz o curso do Santiago, beleza. Voltei pro Brasil, já sabia um pouquinho de morfometria geométrica. Daí, fiquei sabendo que o Chris Klingenberg, que era um cara que eu já conhecia artigo, ele é o cara que fez o programa que eu usava para as análises, né? O cara que desenvolveu o software. O Chris estava indo para a USP dar um curso. Beleza. Peguei e falei, preciso fazer esse curso. Consegui uma vaga, fui para São Paulo para fazer o curso do Chris Klingenberg. E ele fala um inglês muito difícil, assim, então no começo falei, nossa, esse curso vai ser foda. Mas aí não, rolou, assim, o curso dele também, o Chris é muito, muito didático. E eu achei que ele foi muito complementar ao curso da Flor. Por quê? A Flor, ela deu um curso, assim, foi o primeiro curso que eu fiz e ela ensinou tudo, desde o beabá da morfometria geométrica, como é que marcava ponto e tudo mais, né? E aí depois eu fui pro curso do Chris, que já era um curso mais avançado um pouco, mas como eu já tinha feito o curso da Flor, eu consegui acompanhar. E perfeito. O curso do Chris foi maravilhoso, assim, ele ensinou muita coisa mais aprofundada e tudo mais. E assim, ele é o cara que fez o programa que a gente estava usando para analisar, então você imagina, ele é quem mais domina daquele programa, né? Possível. Perfeito, sim. E aí eu aproveitei, né, que eu estava lá e conversei com o Chris. Falei, olha, eu tenho tais e tais dados e meu objetivo é fazer uma análise de ecomorfologia, associar a dieta com crânio, blá, 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 blá. Aí, o que o Chris falou? Aí o Chris falou, olha, eu sempre quis fazer uma análise dessa. Eu tenho toda a metodologia que você precisa, eu domino, mas eu não tenho os dados. E você tem os dados e não tem a metodologia. Parceria surgindo. Vem para Inglaterra para a gente trabalhar junto. Nossa. Aí, beleza, né? Aí saiu, ainda usa o MorphoJ? Você rendeu ao R? Eu ainda uso o MorphoJ. O R eu tô começando a usar agora, mas eu uso o R só porque o MorphoJ não faz. O MorphoJ não faz tudo. Eu estou usando o R para o que o MorphoJ não faz. Bom, porque né, eu aprendi com Cris, então ainda fico um pouco garrada, assim,
cria do Cris, né? Agarrado Enfim. assim, no programa, você sente limitações nesse programa? Porque no momento que você domina o programa e não tem limitação, não tem por que Então, trocar. ele tem, não é que ele tem tem limitações, ele não faz tudo, né? Ele não faz todas as análises que eu quero fazer. Então, o que ele não faz, eu faço no R. Mas o Tá que bom. ele faz, eu prefiro fazer nele. Eu acho mais amigável, eu sei mexer nele, né? Eu domino mais o Morpho-J. Morpho-J eu tenho bastante facilidade para mexer, né? Beleza, o Cris me chamou para ir para lá, que eu precisava de uma bolsa, né? Então, comecei a procurar, conseguir uma bolsa, um PDSE, né? Que é a bolsa de doutorado sanduíche que a CAPES oferece. Legal. Em 2017, eu fui para Manchester. E aí, passei 4 meses trabalhando com o Chris Klingenberg em Manchester. E foi super legal, porque eu estava já no final do doutorado, né? Eu voltei para o Brasil em dezembro de 2017, eu defendia em fevereiro. Então, eu voltei para o Brasil faltando 2 meses para entregar a tese. Legal. Só que foi bom, porque eu cheguei na Inglaterra com todos os dados na mão. Eu só precisava rodar a análise. Perfeito. E eu já tinha escrito tudo que eu poderia escrever antes. Então, eu passei 4 meses lá, era o finalzinho da minha tese, então foram 4 meses que eu escrevi muito, 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 muito. E o Cris é um cara incrível, assim, eu sou suspeita para falar do Cris, porque ele me ensinou muito, muito, me ensinava coisas desde o beabá da morfometria até as coisas mais complexas. Aí eu comecei a aprender as coisas mais complexas, né? A gente começou a fazer as análises de método filogenético comparativo, a gente começou a fazer as análises de modularidade, integração, e o Cris super paciente, assim. E aí tinha umas análises que eu queria fazer que o Morpho-J não fazia, né? E eu usava o Morpho-J, que era o programa que o Cris, o software que o Cris criou. E aí o Cris virou para mim e falou, não tem problema, Roberta, eu vou implementar isso aqui agora. Entrou lá, implementou a parada no Morpho-J para eu poder rodar as análises do meu doutorado. Que foda. Só isso, assim. Assim. E aí, como é que eu conheço o desenvolvedor? Exatamente. E aí, assim, a gente trabalhou junto durante 4 meses, foi incrível. E aí, quando eu estava indo embora, eu chamei o Cris para tomar uma cerveja, para despedir. O Cris adora uma cerveja. E aí eu falei com ele, Cris, eu queria te agradecer, porque realmente você foi uma pessoa incrível. Você me ensinou muito, enfim, não tem como agradecer toda a paciência que você teve comigo, né? Beabá, da morfometria até as coisas mais complexas, você foi super legal e tal, não sei o quê. E aí o Cris falou uma coisa comigo, o Chris Klingenberg, que assim, nunca vou esquecer, que ficou super marcado para mim, que ele falou assim, Roberta, eu que tenho que te agradecer, porque você tinha dados incríveis, e esse trabalho que a gente fez só foi possível porque você coletou os dados com muito cuidado, né? Você tinha dados muito bons e tudo mais. E além do que, eu tenho certeza que se você continuar desse jeito, um dia você vai ser uma orientadora e você vai passar para frente o que eu estou te ensinando hoje. E é para isso que eu trabalho, para passar o conhecimento para frente. Então, se você passar isso para frente, já valeu a pena. E aí, assim, eu fiquei super emocionada, óbvio, né? Porque, primeiro, por ele valorizar o meu trabalho e, segundo, porque, assim, para mim, o ideal de um pesquisador é esse, que está preocupado em passar o conhecimento para frente e não em fazer fama ou qualquer outra coisa, né? Então, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que deu muita sorte com orientação, né? A Lu, não sei se ela ainda está aí, mas eu fui aluna da Luciana Nascimento, que é super minha amiga hoje, Lu, maravilhosa, que é super minha amiga hoje, e, né, desde sempre a gente foi super amiga. Depois eu fui aluna do Daniel Fernandes, que também é parceiraço, assim, hoje que eu comecei a ser professora, né, eu me pego cheia de dúvidas, me pego cheia de questionamentos, assim, e o que eu faço? Escrevo pro Daniel, eu falo, Daniel, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não sei se o problema sou eu, se não é, o que eu faço? E o Daniel é assim... Até hoje. Paizão, Daniel tá sempre lá para mim. E tive o Chris Klingenberg, né, que foi co-orientador e que puta, também me ajuda muito até hoje. A gente
tá querendo publicar as coisas, né? Vamos publicar ainda. Na verdade, a bola tá com ele agora, já mandei para ele o artigo para ele corrigir, só que o Cris, como ele é esse povo que é muito inteligente, eu tenho certeza que ele vai querer deixar o artigo muito maravilhoso e vai demorar um bocado para sair. Faz parte do processo. E aí, quando eu tava lá, ele falou, nós vamos mandar esse artigo para Evolution. Aí eu falei, Cris, você acha que eu tenho capacidade para publicar na Evolution? Ele, claro que tem. Beta, fala do Simorf. Gente, Simorf. Vou aproveitar o gancho para falar do Simorf. Vai ter o simpósio de morfologia na UNB em Brasília. O simpósio está sendo... Libera o artigo, Cris. Libera o artigo, Cris. O simpósio está sendo organizado pela Angele Martins. Era para acontecer agora em maio, mas Covid complicou um pouco as coisas, então está previsto para setembro. A programação está incrível do Simorf. E eu vou dar um curso de morfometria geométrica para quem está pedindo. Perguntaram aqui em cima. Vai ser um curso... então, vai ser um curso bem resumido de morfometria, porque vai ser em 1 ou 2 dias, acho que é 1 dia só de curso. Mini curso, né? Mas vou dar, e a gente vai ter uma mesa redonda incrível sobre morfometria geométrica, que vamos ser eu, a Jéssica Fratani, a Anitta. Gente, a princípio vai ser em setembro, mas estamos acompanhando a pandemia. Estamos, no caso, a Angele. Se tiver qualquer mudança, ela vai avisar. Então, tá marcado para setembro, www.simorf2020.com.br. Olha que legal. Vai ser super legal. Então, vai ter essa palestra. Vai ter... Seu curso já está lotado, Beto. Olha que legal o quê? Meu curso está lotado. Seu curso já tá Meu curso está lotado. Ele tá lotado. É legal, que é bom. Mas é triste para quem tá querendo. Depois dessa aula, todo um monte de gente querendo seguir, fazendo as coisas. Pois mas a gente arruma outros cursos aí pela frente. Vamos continuar, então. Temos perguntas. Chegou o momento de responder perguntas. Então, você quer responder as perguntas? Vamos. Assim, seleciona aí, não me faz pergunta difícil, não. Tudo bem, deixa eu ver aqui. Chicos também. Opa, tem um assunto interessante aqui do Diegão. Eu acho que você é uma pessoa muito bacana para falar sobre isso. Quais foram as experiências machistas durante a trajetória acadêmica? Bom, o Cris, eu conheci ele, eu já falei, conheci ele na USP. Depois, ele conheceu um amigo meu, que é o Behind. Behind trabalha com vagalume, esqueci o nome dele, sobrenome. Ele chama Luiz, mas eu não lembro o sobrenome dele. Ele é professor nos Estados Unidos agora. Behind conheceu o Cris na Europa, em algum evento que eles foram. E o Behind convidou o Cris para dar um curso que ele tinha dado na USP para ele dar na UFRJ. Behind voltou e me procurou, porque o Cris falou para ele que me conhecia, e falou, Beta, vamos organizar junto esse curso? Vamos. Trouxemos o Cris para o Museu Nacional. O Cris deu o curso no Museu Nacional. Silveira, isso. Luiz Felipe Silveira. Ele trabalha com vagalume. Está em alguma universidade dos Estados Unidos agora como professor. É um pesquisador, assim, incrível. Trabalha com morfometria geométrica também. Então, o Cris veio e deu o curso aqui. E aí, nessa época, eu já estava quase indo para a Inglaterra. Isso foi, logo antes. Isso foi um pouco antes de eu ir para a Inglaterra, trabalhar com o Cris. E aí, nessa época, várias pessoas falaram comigo assim, cuidado, esse cara aí tá sendo muito legal com você, e nananã, você vai lá para a Inglaterra trabalhar com ele, se liga e tal, não sei o quê. E eu fiquei super neurada, morrendo de medo de ir para lá e ser assediada e coisa do tipo. E no final das contas, não foi nada disso. O Cris nunca me desrespeitou, muito pelo contrário. O Cris foi uma pessoa muito, muito respeitosa. O meu marido, o Sérgio Santos, que trabalha com o Ictio, ele foi comigo para a Inglaterra. O Cris fazia super questão de levar nós dois para jantar e pagar o jantar dos dois. E aí, isso é outra coisa que o Cris falou comigo. O Cris gostava de pagar as coisas. E eu odeio quando pagam as coisas para mim. Um pouco por essa questão também, porque o homem que tem que pagar para a mulher, eu não sei o quê, e eu acho... Enfim, não. E aí eu falei com o Cris, eu não quero que você pague para mim, porque se você continuar pagando, eu vou parar de sair com você. Eu falei com ele. E aí ele falou assim, Roberta, eu sou um pesquisador, professor, bem-sucedido e rico. E você é uma estudante que está sem dinheiro. Então, eu vou pagar para você, porque eu já fui estudante e eu já deixei de sair porque eu não tinha dinheiro.
Então, eu vou pagar para você, mas você me promete que quando você for uma professora rica e bem-sucedida, você vai pagar para os seus alunos. É isso que eu quero em troca. Não, cara, Então, é assim, foda. enfim, esse cara, gente, esse cara não me ensinou só de morfometria geométrica, como você pode ver, né? E aí eu fiquei completamente sem palavras, né? Eu falei, ok, depois dessa, pague para mim, né? Então, o Cris pagava para mim, mas ele pagava para mim e para o Serginho, meu marido. E assim, ele fazia muita questão de levar nós dois para jantar. O Serginho ia fazer uma apresentação em inglês um pouco depois, num congresso, e ele estava um pouco ansioso, e aí o Cris falou com ele, treina comigo em inglês. E aí o Cris reservou uma sala da Universidade de Manchester para o Cris apresentar, para o Serginho apresentar para ele, e ele dá dicas de inglês e dicas de apresentação para o Serginho, assim. O cara, eu não tenho o que falar, assim, ou seja, maravilhoso. Vou trazer o Cris para um Arquiteto Live. Vamos trazer o Cris, ele é demais mesmo, assim. Então, quem eu mais convivi foi o Cris, porque eu ficava basicamente trabalhando em casa, né? Eu estava no final de tese. Então, na Inglaterra não tive nenhum problema. No Brasil, eu já tive vários problemas, né? Desde coisas assim, não vou levar mulher para campo, né? Eu quero homem, mulher não dá conta, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Só vai você e fulano para campo, mulher não é boa em taxonomia. Enfim, a última que eu tive foi uma situação super chata, que eu estava em campo, né, fazendo consultoria antes de eu entrar aqui, depois que eu defendi o doutorado. E um encarregado da empresa que eu estava prestando serviço, né, um cara, tipo assim, sei lá, engenheiro, sei lá que ele era, mas era um cara que estava encarregado da mina, estava numa mineração, ele era o encarregado da mineração naquele horário, era à noite, óbvio, né? E ele falou comigo, aí eu expliquei que eu estava trabalhando com anfíbio, eu nem estava trabalhando com cobra, eu estava trabalhando com anfíbio, expliquei, nananã. E esse cara começou a falar um monte de besteira no rádio, na estação da mina, para a mina inteira escutar, e falando coisas do tipo... Roberto, você trabalha com cobra? Eu achei uma cobra aqui, quer ver minha cobra? Sabe? E falando umas baixarias assim. Falando para um cara que era acho que ele dirigia trator, alguma coisa assim. E falou, fulano, vai lá com ela, eu te libero amanhã para você ir com ela pro mato e não sei o quê. Enfim, o cara foi super desrespeitoso comigo. Essa foi a última, né? Já teve vários, mas essa talvez tenha sido das mais pesadas também, assim. Mas é aquela situação, né, gente? Na hora você fica tão chocado que você não sabe o que fazer. Eu não falei nada, eu não respondi, fingi que não estava entendendo o que estava acontecendo. E depois, no dia seguinte, que eu fui conversar com o meu amigo que estava em campo comigo, que era o Daniel Careca. E aí ele falou, eu achei que você não tinha nem notado, porque você não falou nada. E aí eu falei, não, eu não falei nada porque eu fiquei sem reação, assim. Aí eu quis denunciar, e aí rola aquela coisa de não denunciar com medo de prejudicar o trabalho, enfim. No final das contas, eu não fiz nada em relação a isso. Mas sim, né, no nosso meio, já ouvi mais de uma vez que não ia me contratar para ir para campo porque queria homem. Enfim, essas coisas acontecem. E outro dia eu estava conversando com as meninas do Museu Nacional, né? E a gente estava conversando tanto que a gente amadureceu em relação a isso, que eu acho incrível, né? Que acho que todo mundo amadureceu junto, porque a gente já passou por várias situações de machismo, de assédio, que a gente nem se ligou que estava sendo assediada, né? Ou que estava sofrendo machismo, porque a gente estava muito acostumada com aquilo, né? Era isso, assim, é normal alguém falar isso. E aí, hoje em dia, a gente já olha para trás e fala, cara, como que eu não vi isso, né? E aí eu olho para esse movimento que está rolando agora, né? Então tem as meninas da H2H, né? A Sarinha tá aí. Mas tem uma galera, a Luna Cimento também é uma super militante da nossa causa, né? Hoje em dia, Angele, Camila, enfim. Tem uma galera, assim, mulherada foda, mulherada tá mandando ver, assim. E eu acho que a gente se fortalece muito juntas. Então,
a partir do momento que a gente se deu conta do que estava acontecendo, e nós, que eu falo, é nós como mulheres, né? O mundo coloca as mulheres como competidoras, né? Como inimigas, mas isso é uma bobeira. No final das contas, a gente é super, né? A gente tá junto, sororidade e tudo mais. Então, eu acho lindo que hoje tem um movimento incrível, né? E falar principalmente das meninas do H2H, tem uma galera, né? Tem a Sara, tem a Laurinha, tem a Dani, enfim, muita gente e elas me inspiram muito e eu fico muito feliz delas terem criado a iniciativa de fazer um canal para que todas as mulheres se sintam à vontade ali e que não sejam. E elas fazem muita questão de deixar muito claro que o H2H não é um espaço delas, né? Elas são quem administra, mas o espaço é um espaço para todas as mulheres. Então, legal. Parabéns, Sarinha, parabéns a todas as meninas do H2H, do Herpetologia, segundo herpetólogas, né? Para quem não conhece o H2H. Quem não conhece já segue agora, pessoal. Já segue agora, porque é isso, né? A gente se fortalece assim. Você falou da época você no Museu Nacional, quanto vocês se ajudaram e se fortaleceram nesse sentido. O que você fala para as moças mais novas, assim, que estão agora na graduação, ou entrando no mestrado, para elas, de repente, diminuírem o tanto que elas vão possivelmente passar nessas situações? Então, eu acho que a realidade hoje já é bem diferente da realidade minha enquanto graduanda, né? Eu acho que hoje a gente já tem muito mais consciência disso. A gente já tem mais mulheres ocupando cargos, porque tem uma coisa muito importante também, que é você ter modelos, né? Então, por exemplo, nós somos do Museu Nacional, né, Tiago? A gente a gente trabalhava no departamento de vertebrados, né? Que é o departamento que fica herpeto, íctio, masto e ornito, né? Ou seja, peixes, anfíbios e répteis, mamíferos e aves. O DV, que é esse departamento de vertebrados, ele tem... Quantos professores, Tiago, tinha na nossa época? No nosso laboratório, tínhamos 5 professores, todos homens. A Angélica tá falando, no DV devia ter uns 11 professores. No DV devia ter uns 11 professores, todos homens, né? De fato. Vou falar mais uma vez, eu tive o privilégio de ter estudado, de ter sido orientada na graduação pela Lu. Então, eu tive um modelo de uma mulher forte, foda e capaz, né? Que me fez acreditar que eu poderia chegar lá. Mas se você não tem um modelo, se você não tem uma pessoa que você fala assim, poderia ser eu, é difícil você se imaginar naquela posição, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando, mas tem aí um monte de estudo mostrando que a gente ainda tem muito mais... A gente tem mais mulher fazendo mestrado. A gente tem mais mulher na graduação. Não, acho que na graduação é meio 50%. No mestrado, doutorado é mais ou menos... Mestrado 50%, doutorado você começa a ter um pouco mais homem. E aí, quando a gente chega já no cargo de professor, você tem muito mais homem do que mulher, né? E aí tem várias questões, né? A questão da maternidade, a questão dos homens acreditarem mais neles, né? Eles terem mais modelos, mais representatividade do que as mulheres e tudo mais. Eu tenho o privilégio hoje de estar em um curso de graduação, né, onde de 10 professores, 9 somos mulheres. Uau. Então, eu fico muito feliz de falar isso, né? Aqui no CEPAM, o curso é dominado por mulheres, então eu acho que as meninas daqui já têm uma noção de representatividade muito diferente do que a gente tinha, né? E eu acho que hoje isso já é pauta, eu acho que hoje isso já está em discussão, assim. E isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar quando eu estou dando aula para os meus estagiários, assim. Eu acho que a gente está aí, a gente é capaz pra caramba, sabe? E quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo, porque... Na verdade, a única coisa, o que a gente precisa, o que as meninas, né, mais novas precisam para acreditar que elas são capazes, é ver mulheres ocupando as posições que elas querem ocupar um dia, né? Então, acho que só de eu ter conseguido chegar até aqui, eu também já sou agora um incentivo para outras meninas conseguirem chegar até aqui também, né? Conseguir passar no concurso, ser professora e tudo mais. Então, assim, o que eu falo é, gente, o caminho é difícil. E o caminho é difícil para homens e para mulheres. Para mulheres, é claro que ainda é mais difícil.
Mas ainda assim, o caminho vai ser difícil, sabe? Ele vai sempre ser difícil. E o negócio é você querer muito, na verdade, porque se você não quiser Como quase tudo na muito, vida. Mas sim. se você não quiser muito, você vai desistir, porque dá vontade de desistir. Dá muita vontade de desistir, assim. Mas é isso, né? A gente tem que A Beta não continuar, não tem desistiu. jeito. A Beta Eu não não desistiu, tá desisti. aí. Professorona. Tô aqui. Olha só. Tem uma pergunta boa aqui, vou botar para você, Beta. Então, lendo a pergunta do Matheus, até onde morfometria geométrica se torna indispensável para analisar taxonomicamente espécies O que será isso? Interrogação. Complexas? Provavelmente. Isso. Tá. Indispensável não é, não. Eu acho que... Tá, vamos lá. A morfometria geométrica, ela é uma ferramenta que ela é muito sensível a qualquer variação morfológica, né? Se ela é muito sensível a qualquer variação morfológica, ela pode ajudar a identificar coisas, enfim, variações morfológicas de espécies complexas. Mas eu nem acho que ela é uma ferramenta tão fundamental para a taxonomia, não. Porque eu acho que se você só conseguir diferenciar duas espécies pela morfometria geométrica, vai ser muito difícil você descrever, sabe? Assim, a morfometria geométrica vai te dar um gráfico, né? Com nuvens ali mostrando a forma de cada uma. Mas aí como é que você descreve isso, né, taxonomicamente? Essa espécie se diferencia dessa porque ela tem valores mais negativos do eixo 1, sabe? Não acho que é uma coisa prática nesse sentido. Eu acho que a morfometria geométrica ela auxilia na taxonomia, mas em conjunto com outras ferramentas. Então, de repente, você está descrevendo, você achou uma diferença, mas essa diferença ela é pequena, você está ali com o pé atrás, você coloca a morfometria geométrica para auxiliar na sua tomada de decisões, mas eu não acho que ela deve ser a ferramenta principal de decisões taxonômicas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que se não fica igual você descrever espécie com base em molecular, não é nem uma crítica, mas só com base molecular e falar assim, espécie X se diferencia da Y pelo gene A, B, C, D, X, sabe? Fica muito pouco palpável. Então, eu acho que ela é mais uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisões, mas não para ser a ferramenta principal da taxonomia. Legal, legal. Bem colocado. Beta, eu vou botar aqui uma foto que eu dei o print do bloco anterior. Aí você escolhe uma pergunta, tá bom? Tá, peraí, deixa eu falar isso aqui primeiro. Os colubrídeos foram divididos em 3 famílias, ou colubrídeo ainda é considerado uma família. Isso vai depender muito de quem você está seguindo. Então, bom, o que acontece? Vou falar mais especificamente de Dipsadide. Dipsadide é um grupo monofilético, tá? Então, independente se você chamar Dipsadide de colubrídeo, se você considerar a família colubrídeo, tá? Dipsadide, ela é uma linhagem ali dentro, né? Não sei se eles chamam de subfamília, o que é que chamam. Acho que é subfamília. Que é uma subfamília irmã de Colubrine. Você tem Dipsadine, você tem Colubrine, tá? Elas são um grupo irmãos. Basicamente, mesmo as pessoas, por exemplo, o Pyron, que é um pesquisador super conceituado hoje em dia, ele não considera Dipsadide como família, ele considera Dipsadide como uma linhagem dentro de Colubride. Mas ele encontra Dipsadide como monofilético, ou seja, é uma questão mais nomenclatural, né? Ela é uma linhagem monofilética, né? Agora, se ela é considerada família ou subfamília, isso vai depender muito de quem você está seguindo, né? Então, tem gente que considera Colubride uma família, Dipsadide outra, e tem gente que considera Colubride, tudo como Colubride, e Dipsadine e Colubrine. E aí tem também os Natricine, que seria a terceira família, que você pode considerar como uma subfamília de Colubride ou como uma família que é Natricide, né? Então, essa pergunta meio que não tem uma resposta correta. Isso vai depender de quem você está seguindo. Perfeito. Como um senso maior? Eu acho que não tem um senso maior, sabia? Eu uso Dipsadide, mas eu vejo bastante gente usando Colubride
mais por causa do Pyron, assim. Porque como o Certo. Pyron é um cara bem influente, ele considera colubride, tem muita gente que usa colubride. Mas tem muita gente que Tudo bem. usa dipsadide. Qual é a relação das glândulas de veneno e dos dentes opistômicos? Eu acho que também pergunta dos áglifos, ó, a dislexia, em dipsadide. Quem perguntou isso? O Iberê. Óbvio. Iberê. Sabia que eu disse Iberê. Não, vou explicar. Eu e o Iberê gravamos um podcast semana passada. Legal. E a gente conversou sobre isso. E eu não soube responder essa pergunta, eu não lembrava. E hoje eu estava lendo umas anotações minhas e eu achei a resposta para essa pergunta e mandei para ele. E aí, enfim, por isso que ele está perguntando. Bom, então para isso eu tenho que falar um pouco de dentição, né? A gente tem uma coisa que eu estava conversando com o Iberê, né, no podcast, certo. É que a gente tem quatro tipos de dentições principais em serpentes, né? A gente tem a dentição solenóglifa, que é a dentição dos viperídeos, né? Que tem aquelas duas presas bem grandonas na frente, né? E as presas, elas são usadas para injetar veneno, né? Então, são presas grandes e móveis. Essa é a dentição solenóglifa. É a dentição, por exemplo, cascavel, jararaca, surucucu e tudo mais. Beleza. Aí você tem a dentição proteróglifa, que é a dentição das cobras corais, né? E lapídeos, que também tem as presas inoculadoras de veneno localizadas na parte da frente da maxila. Só que elas não são móveis. E aí, a gente tem dois tipos de dentição que são encontrados em dipsadide, que é a áglifa e a opistóglifa. As serpentes áglifas são aquelas que não têm uma presa inoculadora de veneno. Tá? Ele não tem dentes sulcados, dentes em que escorre veneno. As serpentes opistóglifas, elas têm presas inoculadoras de veneno, né? Ou seja, elas têm dentes aumentados e sulcados na parte posterior da maxila, né? O que isso significa? É no fundo da boca. Então, para elas conseguirem injetar o veneno, elas têm que abrir muito a boca para aquele último dentinho lá atrás chegar na presa, né? Ou no que elas querem morder. Bom, o que eu estava explicando para o Iberê é que isso não é tão simples quanto parece. Por quê? As serpentes áglifas, elas podem ter dentes aumentados na parte posterior da maxila, mas esses dentes não são sulcados, né? Não tem aquele sulco por onde escorre o veneno. Se ela não tem o sulco, ela é áglifa, tá? Mesmo que tenha dentes aumentados no fundo da maxila, se esse dente não tem sulco, esse bicho é considerado áglifo, tá? Muito bom. Se o dente tem sulco, ele é considerado opistóglifo. Então, às vezes, você vê o dente aumentado, você acha que ela é opistóglifa, mas se você olhar na lupa, você vê que não tem sulco. E aí, bom, tem um estudo super legal, eu tô até com ele aberto aqui, na verdade, porque eu tava relendo ele, deixa eu mostrar pra vocês. Você tava preparado pro Iberê, né? Iberê você conhece, sabia que ele ia estar presente. Eu tava lendo ele que eu tava conversando com o Iberê. Ó, esse artigo aqui, que é o Evolution of an Arsenal, é do Frey e colaboradores 2008, ele fala sobre evolução de veneno, na verdade, assim. E aí, o que esses caras falam, assim? Dentro de dipsadide, eles falam sobre serpentes de uma maneira geral, tá? Mas eu vou falar de dipsadide. Dentro de dipsadide, você tem uma variação enorme tanto de morfológica, né? Tipo, você tem serpentes que têm dentes aumentados na porção posterior da maxila. Aí você tem esses dentes aumentados com sulco, sem sulco, com sulco profundo, com sulco raso. O sulco pode estar só na metade do dente ou no dente inteiro. Então você tem uma variação morfológica muito grande. E você tem também a mesma variação morfológica na glândula de Duvernoy, que é a glândula de veneno desses bichos, que é uma glândula homóloga à glândula de veneno que é chamada glândula de veneno, né? Que é a glândula dos viperídeos. Nos bichos que não são peçonhentos, né? Nos áglifas e nas opistóglifas, essa glândula é chamada de glândula Duvernoy. Essa glândula, ela é uma glândula que produz toxina, né? Então ela tem células serosas.
que produzem toxina. E você tem também uma variação na forma dessa glândula. Tem bichos que nem têm essa glândula, né? Na forma, no tamanho, na composição das toxinas. E no ducto que leva a toxina até a boca. Então, você tem espécies que têm o ducto soltando a toxina na cavidade bucal sem associação com o dente. E você tem outras que têm o ducto que leva até a base do dente. E você tem outras que têm ducto levando tanto para a cavidade bucal como para a base do dente. Tá? Então, você tem uma variação enorme. E essa variação não está ligada à filogenia. Então, isso foi evolução independente diversas e diversas vezes. As toxinas, elas foram recrutadas lá atrás na filogenia, né? Então, pelo menos 11 toxinas que são presentes no veneno de Elapide viperídeo, né? Cobre coral, jararaca, essas coisas, estão também presentes nas dipsadídeas. E aí tem umas coisas legais em relação à dipsadídea, né? Por exemplo, elas usam as serpentes, elas têm duas hemimandíbulas, né? Que elas não têm uma sínfise óssea. O que isso significa? A mandíbula, as nossas duas hemimandíbulas, elas são unidas aqui, né? Por osso. A gente tem osso aqui. As serpentes, elas têm duas partes, né? A hemimandíbula direita e esquerda, e elas têm apenas pele, né, unindo essas duas mandíbulas. Então, isso possibilita que elas possam abrir bastante a boca, separar as mandíbulas. Bom, algumas serpentes se alimentam de caramujos, né, como é o caso de algumas gipsies. E esses bichos, elas conseguem tirar a lesma de dentro do caramujo, né? Então, elas enfiam a mandíbula dentro da concha do caramujo e elas puxam a lesma ali de dentro. E aí tem alguns estudos super legais, que eu não vou lembrar de cabeça quais são, que mostram que a gente tem uma assimetria na mandíbula, né? Então, uma hemimandíbula é maior que a outra. E a hemimandíbula maior é sempre aquela que coincide com o lado que o caramujo que ela come é enrolado. Porque é a hemimandíbula que ela enfia dentro da concha para arrancar o bicho de dentro. E aí, esses bichos... as serpentes, legal, elas têm... Né? Super legal. E esses bichos, elas têm glândula de... enfim, existem várias glândulas cefálicas, né? Algumas na parte superior da cabeça e algumas na parte inferior, na mandíbula, né? Uma dessas da parte inferior são as infralabiais. As infralabiais geralmente estão associadas com muco, né? Com lubrificação e tudo mais. Uau. Nesses bichos goo-eaters, nesses bichos que se alimentam de lesmas e caramujos, aí ó, alguém lembrou, Marina lembrou a assimetria no número de dentes também, isso mesmo. Número de dentes, o lado da mandíbula que enfia dentro do caramujo tem mais dentes. Nesses bichos, a glândula infralabial, que geralmente está associada à salivação, né, também pode produzir toxina, também tem células serosas. Então, esses bichos, aparentemente, eles produzem toxina, tá? Pelas glândulas infralabiais. E elas não só produzem toxina, como elas têm as glândulas e os ductos associados a músculos. Então, elas conseguem injetar veneno com os dentes da mandíbula. Então, aparentemente, isso está ligado ao fato delas enfiarem a mandíbula dentro do caramujo, né? E injeta o veneno ali nesse momento. Ou seja, variação bizarraça, assim, de morfologia. É bem legal isso. Legal. Brainstorm total agora. Aí, ó, a Angélica tá falando, esse artigo é do Leonardo Oliveira. Legal. Que são uns artigos bem legais. Eu confesso que eu dei uma estudada hoje para lembrar de todos os detalhes, mas um dos artigos, eu tô com ele aberto aqui. Tem mais de um, tá? Eu vou mostrar só alguns que eu tô lembrando aqui agora. Legal. Um dos artigos, tem esse artigo aqui, tá? Que é de Geoffis, que é da Journal of Morphology. Depois eu passo os nomes certinhos. Esse artigo aqui também é do Léo Oliveira. E tem mais um em algum canto. E tem esse aqui, esse é do Roussan. Esse artigo é incrível, gente. Esse artigo é incrível, do Roussan de 2014. Tá? Top. Se você quiser emendar esse assunto, pode continuar falando.
alguns estudos específicos de forma meio resumida e simplificada de evolução de venenos, que você está falando, mas evolução de hemipênis e biogeografia também. Principalmente de hemipênis, que a gente tem umas imagens legais aqui para mostrar, né? Então, hemipênis a gente já falou um pouco, né, de hemipênis. Eu falei um pouco, só falei que hemipênis é importante, né, para taxonomia. Tiago, você quer mostrar as imagens dos hemipênis pra gente? Agora. Cadê a dog? Daqui a pouco eu mostro a dog, gente. Eu tenho uma cachorra de 5 meses que chama Maria, mas ela toca o terror. Bom, esse hemipênis aí é um hemipênis de uma Helicops carinicaldo, se não me engano. Essa é a face sulcada do hemipênis. Essa é a face sulcada, tá? De Helicops carinicaldos. Esse é de Philodrus olferse, essa é a face açulcada. Essa é a face sulcada de Philodrus olferse, o hemipênis, né? E essa é de Pseudoboa nigra, se não me engano, face açulcada e face sulcada, cadê? Aí. Não sei se você já falar, então vou te perguntar enquanto aparece a imagem. O que a gente olha? O que a gente fala que isso é diferente disso aqui no hemipênis? Nossa, é tanta coisa. Eu vou abrir a imagem no meu computador que aí eu vou mostrando. Acho que vai ser mais fácil. Tá bom, legal. Primeiro, o que a gente vê é isso daqui, ó. Esse risco aqui. Certo. Que tá formando um V. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu tô conseguindo, então o pessoal consegue. Isso. Isso é o sulco espermático, tá? Então, o hemipênis aqui, ele tá evertido. Mas quando ele tá na serpente... ela fica preenchido com sangue, né? E o esperma, ele escorre por esse sulco aqui, tá? Então, isso é uma das coisas. Tem sulco único ou o sulco é dividido. O sulco, ele bifurca no primeiro terço, no segundo terço, no terceiro terço do corpo do hemipênis, tá? Nesse caso, a bifurcação começa aqui, ó, no primeiro terço do hemipênis, tá? Outra coisa, se ele é bifurcado, né? Ou se ele é bilobado, aqui a gente tem 2 lobos, né? Ou se ele é unilobado. Todos que eu botei aí são... Todos os exemplos que eu tenho são bilobados, mas algumas serpentes têm hemipênis unilobado, tá? Que não tem esses 2 lobos aqui. Outra coisa, a gente tem esses espinhos, tá? Então, a forma dos espinhos... a localização dos espinhos, né? Xenodontine, por exemplo, essa subfamília, ela é conhecida por ter essa fileira de espinhos aumentados na lateral do hemipênis, tá? Então, isso é uma sinapomorfia de Xenodontine. Beta. Outra, aqui, ó, aqui os espinhos aumentados na lateral do hemipênis, tá vendo? Isso aqui é de Philodrus olferse. Aí, além dos espinhos, elas podem ter outras estruturas. Pior que eu tô sem outras fotos aqui. Deixa eu pegar o meu HD aqui que eu mostro mais umas fotos para vocês. Espera aí. Beta, tem muita gente que é realmente muito nova no assunto. Tem gente que é sapólogo. Fala qual que é a parte que entra na cloaca da fêmea e qual que é a parte que não é. Quase todo mundo entendeu. Imagino que a parte de baixo seria a base, né? E o que penetra é a parte de cima. Mas realmente eu tenho certeza que tem gente que é muito leiga e... Tá, pera lá. Então, alguns detalhes aqui. Esse hemipênis, primeiro, ele tá corado, tá? Ele não é dessa cor naturalmente. A gente cora ele só com a lisarina e a gente preenche... Olha, tem muito tempo que eu não faço isso. E a gente preenche ele com... como é que chama o negócio de vela? Cera de vela. Parafina. Não é cera, não, sou. Parafina. A gente preenche ele com parafina azul. Por quê? A lisarina... ela cora principalmente as estruturas que são calcificadas. Então, os espinhos, por exemplo, são calcificados, né? Então, eles ficam bem coradinhos. Só que nesse aqui, esses hemipênis que eu tô mostrando para vocês, eles coraram muito. Então, eu não vou conseguir mostrar direito. Mas aqui, ó. Calma. Vamos calma. Esse hemipênis aqui é um hemipênis da cor natural dele. Tá? Que legal. Então, o hemipênis, na verdade, ele é mais ou menos dessa cor ali, aqui. A gente cora ele para facilitar a visualização de algumas estruturas. Então, esse hemipênis aqui, por exemplo, vocês veem que ele está com um fundo azulado, mas ficou pouco, na verdade, né? Mas vocês podem ver que essas estruturas calcificadas, elas ficam mais escuras por causa da lisarina. Então, isso facilita a ver as estruturas, entendeu?
E aí, como é que é? Top. Essa parte aqui de cima é a parte que é introduzida na fêmea, né? As serpentes, elas têm 2 hemipênis, né? E só um é introduzido de cada vez. Então, esses exemplos que a gente mostrou aqui são hemipênis bilobados. Aqui eu tenho um hemipênis de Phallotris. Ele não está muito bem preparado, não. Mas esse hemipênis de Phallotris, ele é unilobado, tá vendo? Ele não Ok, tem os 2 perfeito. lobos em cima, tá? Então, Então, só para recapitular, hemipênis é duplo e aí lá pode ser bilobado também, é isso, né? isso. Então, a serpente tem 2 hemipênis e cada hemipênis pode também ser bilobado. Então, por exemplo, esse hemipênis aqui de Philodrias não, de Pseudoboa nigra, isso é um hemipênis só, tá? Mas ele é bilobado. Então, a gente tem alguns caracteres de hemipênis que são característicos, tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Isso daqui a gente chama de disco apical. Ele é super característico da tribo Xenodontine. Então, todas as espécies da tribo Xenodontine têm esse disco apical aqui. Então, a gente pode ter unilobado e bilobado, né? Aqui, ó, a gente tem outro exemplo. Isso aqui é de uma Oxyropus, se não me engano. Oxyropus tem o hemipênis com esse formato de coração bem típico aqui. Esse, se eu não me engano, é de uma Taminodinastes. Esses aqui a gente já viu, né? Uhum. Aqui os espinhos aumentados, né? Olha a diferença. Aqui o sulco, ele tá bifurcando aqui, ó. Nesse aqui, o sulco tá bifurcando aqui embaixo. Ah, que legal, tá? que legal, que legal. Perfeito, sim. Ah, eles podem ter essas estruturas aqui, ó, que são os cálices de hemipênis, que são esses buraquinhos aqui, né? Que massa. Ah, esse aqui tá melhor de ver, ó. O contraste da parafina azul com a alizarina, tá? Então, os espinhozinhos estão corados de alizarina e o fundo tá esbranquiçado já, mas ele é azulado. Legal. O que não tem de caractere de braço e dedos e, enfim. Tem muita coisa. É um mundo. Aqui, ó, esse aqui eu tô mostrando a variação na posição da bifurcação. Então, esse aqui bifurca na parte distal, esse aqui na parte medial e esse aqui na parte anterior, base. tá vendo? Enfim, quase na base. Uhum. Na base, enfim, gente, tem muita estrutura. Olha esse hemipênis, gente. Esse hemipênis aqui é maravilhoso. Olha esse aqui eu não lembro de quem que é. É de Elapomorphos quinquilineatus. Olha que incrível esse hemipênis. Olha a diferença. Olha que legal. Tá vendo? Tem muita coisa que dá para olhar. Esse é de Hidrodinastes. Esse eu que preparei. Então, nesse aqui dá para ver os cálices, ó. Os cálices estão aqui. Legal. Do mesmo jeito que você fez a análise do formato da mandíbula, dos ossos do crânio, de acordo com dieta, mas principalmente com o habitat, não teria como fazer dos hemipênis com o habitat também, com o modo de vida do bicho? Né? Por que a Elapomorphos quinquilineatus tem esse fininho aí? Eu fiquei curioso agora. Então, será que não tem? O problema de... Então, hemipênis tem uma coisa filogenética bem forte, né? Hemipênis costuma ter muita informação filogenética, sinal filogenético, né? Mas o problema de fazer morfometria geométrica, né? Que é a metodologia que eu uso, com esse tipo de estrutura, né? Porque hemipênis é uma estrutura mole. Então, o grande problema é que, dependendo do tanto que você preenche o hemipênis, ele vai ter uma forma completamente diferente. Você acaba tendo um viés muito grande da preparação. Entendi. Agora, de forma bem prática, me veio isso à cabeça e eu acho que não foi falado. Como você aplica, literalmente, fisicamente, assim, a morfometria geométrica? Você tem o caractere na sua frente, né? O hemipênis não, mas a cabeça, e você mede com a mão, você fotografa e joga no computador. Como é que é a parte prática? A parte prática de morfometria geométrica. Você tem basicamente 2 jeitos de trabalhar com morfometria geométrica, né? Isso vai depender se você vai trabalhar com estruturas em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Se você for trabalhar com estruturas em 2 dimensões, é muito fácil. Não tem nada de medida, né? A morfometria linear, a gente pega taquímetro, pega fita métrica, mede estrutura.
Não tem nada disso com morfometria geométrica. Se você vai trabalhar com 2 dimensões, você vai trabalhar com fotografia. Sempre com escala e sempre padronizada. Se você vai trabalhar com 3 dimensões, daí você precisa ou de um scanner, ou de um tomógrafo, de alguma coisa para você ter um modelo 3D no seu computador, tá? Então, eu posso abrir aqui também para vocês verem na prática, mas basicamente você tem a sua foto, né, do bicho. Ah, aqui não é foto. Mas dá para você entender. Você vai ter a foto do bicho, tá? Isso aqui é um esquema, mas você vai ter a foto do bicho e você tem que marcar os landmarks, os marcos anatômicos, que são cada uma dessas bolinhas pretas, né? Então, você marca os marcos anatômicos nos pontos específicos que você vai escolher, os pontos específicos. E depois que você marca, você vai marcar aí, por exemplo, eu trabalhei com mais de 100 espécies, né? Então, eu marquei em uma por uma, tá? E depois você joga esses marcos anatômicos, eles vão gerar um arquivo que vai ter as coordenadas de cada marco anatômico. E basicamente o que o programa vai fazer é comparar a coordenada de cada marco anatômico, depois de passar por uns processos de superimposição, que a gente chama, né? Porque o programa primeiro ele vai retirar o efeito de tamanho, de posição e de orientação. Depois que ele faz isso, tudo que sobra é a forma. Então, ele vai comparar a forma das estruturas, desconsiderando tamanho, orientação e posição. Confuso, né? Não, dá para captar, dá para captar. Mas é legal, a parte prática, assim, como começar, né? A partir, enfim, não é medir, né? Eu fiquei pensando assim, os marcos anatômicos. Você como, sei lá, iniciante, né? Você imagina você na hora que você começou a sua tese. Já tinha literatura mostrando quais seriam os marcos anatômicos ou você, conhecendo o seu grupo de espécies, você teve que definir e falar assim, esse é o ponto ideal para o meu grupo de espécies? Que foda! Olha só. Essa é uma pergunta chave, tá? Legal. Qualquer curso de morfometria que você for fazer, qualquer curso, sempre vai ter um aluno perguntando onde que ele marca o marco anatômico, tá? E a resposta vai ser sempre a mesma. A melhor pessoa para definir isso é você. Você. Legal. Por quê? Eu posso sacar muito de morfometria geométrica, mas eu não saco da morfologia dos seus bichos. E é isso que é importante eu entender. Por quê? Você tem que saber como a forma varia, tá? Você tem que entender, como a Carlinha falou, os marcos têm que ser homólogos, isso. Mas a homologia na morfometria geométrica, ela é outro tipo de homologia. A homologia da morfometria geométrica não necessariamente é uma morfologia, é uma homologia filogenética, ela é uma homologia de forma, né? Então, por exemplo, eu vou colocar um marco anatômico na porção anterior do pré-maxilar, né? Na parte mais anterior do pré-maxilar. Eu tenho que saber como que aquela estrutura varia, porque de repente, não precisa entender isso não, mas basicamente, o número de marcos anatômicos vai influenciar no meu grau de liberdade. O grau de liberdade vai influenciar em quais análises você pode ou não fazer com o N que você tem, com o número de exemplares que você tem. Entendi. Então, de repente, eu posso colocar um marco anatômico numa região que não está variando. Então, eu vou estar gastando, né, o meu grau de liberdade com uma estrutura que não varia. Então, eu tenho que conhecer como que as minhas estruturas variam, né? Quais são as estruturas mais importantes para eu poder discutir um pouco quais são os melhores pontos para eu marcar. Legal. Então, você tem que conhecer bem já o seu grupo de estudo para poder aplicar a morfometria geométrica. Basicamente isso. Exatamente. A evolução do veneno está relacionada com a morfologia do dente? Não está. Então, bom, claro, dentro de alguns grupos, né? Então, em viperídeo, a gente tem a evolução do veneno e os dentes solenógrafos, né? Em elapídio, a gente tem a evolução de um veneno extremamente tóxico também, com o dente proteróglifo. Mas, fora isso, a gente tem uma variação enorme de morfologias, tanto de dentes como de glândulas, como de toxinas. Então, a gente não tem uma relação direta
entre morfologia dos dentes e toxinas ou glândulas. Ou seja, você pode ter um bicho que produz uma toxina relativamente forte, mas que não tem um dente inoculador de veneno, tá? Então, por exemplo, os bichos da tribo Elapomorphine são bichos mansos, são bichos fossoriais, né, que ficam enterrados. Muita gente pega nelas, não tem muito problema. São opistóglifos, né? Então eles têm os dentes sulcados na parte posterior da maxila. Eles têm um veneno, né? Uma toxina bem forte, que é comparável até à toxina das corais verdadeiras. Mas como são bichos mansos e são bichos opistóglifos, a gente não tem muito acidente, tá? Então não, o veneno ele não está associado com o dente necessariamente. Legal, legal, legal. Estou entrando agora no consultoria, graças ao Herpeto Capixaba. Queria saber como reagir aos machismos da profissão. Difícil, hein? Difícil essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é se garantir. Assim. É porque é muito fácil de falar depois que a coisa passa, né? Eu contei mesmo agora há pouco um caso para vocês que eu fui assediada por uma pessoa de uma empresa, numa mineração, numa rádio, na estação da mina para todo mundo ouvir. Na hora eu não falei nada, né? E aí depois eu falei, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Gente, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Isso é um desafio diário, tá? A única coisa que eu posso falar em relação a isso é a única arma que a gente tem é a gente dar o nosso melhor e mostrar que nós somos tão capazes de realizar um bom trabalho como qualquer um, tá? Então, a única coisa que eu posso falar é isso, assim. Aí, Lu, manter-se forte, conversar e procurar outros que possam compartilhar. É isso, assim. A gente tem que se ajudar, tá? A gente tem que ter exemplo e a gente tem que mostrar o nosso trabalho, assim. Se a gente fizer bem feito, as pessoas não têm argumentos para não querer a gente na equipe, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim. E assim, uma coisa eu tenho para dizer em relação a isso. Claro que não é sempre que a gente consegue fazer isso, mas uma decisão que eu tomei há algum tempo é não ficar calada quando uma coisa me incomoda. Então, se uma pessoa faz um comentário ou uma piada machista, hoje eu me sinto na obrigação de me posicionar e falar, então, isso que você está falando não é bem assim, não concordo, não é isso, não, eu sou capaz. É um trabalho de desconstrução. E assim, nem sempre é fácil, e se for uma pessoa que você tem um vínculo efetivo, é ainda mais difícil, né? Ó, Lili Sana falou, uma resposta que eu tenho que poder ir para situações desagradáveis é questionar a pessoa que foi. Você disse, repete para mim, por favor, me explica então, não entendi. Né? Então, essas coisas fazia a pessoa se ligar que o que ela falou foi ruim, né? Sei lá. Ter um grupo de apoio, Camila está falando, isso é muito importante. Muito, muito importante. Muito bom, legal. Talvez seja, desculpa, eu não posso falar, mas talvez seja um aprendizado constante e eterno, né? Porque você vai ser mulher para sempre, você é mulher para sempre. Com certeza. Porque quando a gente fica constrangida, a gente fica sem reação, né? E muitas vezes as pessoas nos constrangem no público e tudo mais. Então quando a gente tem que ter autoconfiança também, né? Porque pra gente, não sei, pra gente encarar, né? Pra gente bater de frente, a gente tem que ter autoconfiança. Então, é um processo também você se dar conta que você é capaz e tudo mais. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, não. Conta, tá aqui, Berta. Uma história que você falou que você se arrependeu de contar, porque parece que é bem emocionante, bonita, mas... Vocês estão querendo me... Tá. Não quero, porque se você chorar, eu vou chorar. Não faz isso. Não vou chorar. Não vou chorar. Tá bom. Não, é porque é o seguinte, deixa eu explicar o contexto. A gente estava gravando eu, Gabi e Berê, um podcast, e eles me perguntaram o que eu falaria para alguém que está no começo, né, que gosta, que quer trabalhar com isso, para essa pessoa não desistir. E aí eu falei assim, bom,
a gente já falou um tanto aqui das coisas que deram certo na minha vida, então eu vou falar um pouco dos meus fracassos. Porque eu acho que as pessoas veem que a gente chegou onde a gente chegou, né? Tipo, eu consegui virar professora, não sei o quê, mas não veem como foi difícil chegar até aqui, enfim. Foi um pouco nesse sentido, assim. Então eu falei com eles que eu ia contar um pouco dos meus fracassos para as pessoas verem que realmente que não é fácil, né? E não é fácil para ninguém. E que eu não falo isso com orgulho, nem nada disso. E nem falo isso querendo dizer que é isso mesmo, que tem que ser assim e não sei o quê. Eu acho que não tem que ser assim, tá? Eu acho que deveria ser mais fácil se a gente vivesse em um lugar que valoriza a ciência, tá? Se a gente vivesse, enfim, a gente não deveria ter que passar por tudo isso para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? Mas eu contei para eles 2 histórias, né? Ah, quem queria ver a Maria? Maria tá vindo, igual um foguete aqui. A primeira história que eu contei foi o meu primeiro artigo. Foi o primeiro artigo que eu publiquei como primeira autora. Era o artigo da minha dissertação de mestrado. Eu fiquei 2 anos, né, fazendo mestrado, toda aquela coisa e tal, e submeti o artigo. Submeti para a Zootaxa. E aí, quando voltou a revisão voltou mais ou menos assim, vou contar para vocês. Ele falava assim, o revisor falava assim: esse artigo parece um artigo feito por um estudante sem nenhum rigor científico. A parte de morfologia, eu tinha uma parte que eu fazia descrição morfológica do osso, né, osteologia craniana, hemipênis e glândula cefálica, né? Aí ele falava assim: a parte morfológica, parte descritiva morfológica, pode até servir para alguma coisa, mas eu nem me dei ao trabalho de ler, porque eu já tinha chegado à conclusão que esse artigo era impublicável, entre parênteses, na Zootaxa ou qualquer outra revista. Enfim, isso é um pedacinho da revisão, né? E aí o meu orientador falou comigo: Roberta, ele ficou puto, né? Óbvio, quem conhece o Daniel Fernandes não é muito difícil acontecer. Ele ficou puto e ele falou comigo: Roberta, você não é ruim igual eles querem fazer você achar que você é. Não é isso, você é ótima e tal, não tem nada disso. Enfim, o outro revisor e o editor queriam que o artigo fosse publicado, mas tinha muita coisa para melhorar, né? Então ele falou comigo, o editor falou comigo: olha, seu artigo foi rejeitado, tá? Mas faça as revisões, responda os revisores e ressubmeta. Bom, depois de umas 5 idas e vindas, né? Correção minha, manda para o editor manda mais coisa, volta para mim e tal, o artigo foi publicado. Aí, quando o artigo foi publicado, esse revisor mandou um e-mail para mim, com cópia para o Kiko, Francisco Franco, né? Que era o curador do Butantan na época, que é o coautor desse meu artigo também. E mandou, então, para mim, com cópia para o Kiko. E para a curadora da coleção, eu estava descrevendo um neótipo, né, nesse artigo. E ele mandou um e-mail também para a curadora da coleção onde o neótipo estava depositado, dizendo que ele não considerava esse exemplar como um neótipo, que ele considerava como um exemplar qualquer e que ele aconselhava a curadora a não considerar também, enfim. Perguntou para o editor como é que o artigo foi publicado, se ele tinha rejeitado, coisas do tipo. Então, esse foi, assim, minha primeira experiência com artigo científico. Nossa, e um pouco, por que eu falei isso? Porque se a gente for acreditar nas pessoas que querem nos convencer de que a gente é ruim, é muito fácil, na verdade, né? Porque tem sempre muita gente querendo nos convencer de que a gente é ruim. Então, eu tinha uma rede de apoio, né? Alguém tá falando de perseguição, não era perseguição, era uma pessoa que eu não conhecia, tá? Pessoalmente.
E é uma pessoa que eu sei que tem um histórico de ser meio grossa em revisão de artigo, mas ela não tinha nada pessoal comigo. Ele realmente não tinha gostado do artigo, foi só isso, assim. Só que você não fala isso dessa maneira, né? Não. Ainda mais para uma pessoa nova, que está começando e tudo mais. Então, assim, eu tinha uma rede de apoio, eu tinha um orientador que falou que não é isso, tal, você não vai desistir, você vai resubmeter, blá, blá, blá. O segundo caso que eu contei para eles foi quando eu defendi o doutorado, que eu estava completamente... Eu defendi empolgada, na verdade, né? O fim do meu doutorado foi bom, foi animado e tal. Só que eu defendi e comecei a levar porrada atrás de porrada. Foi tipo 1 ano e meio até eu passar no concurso, né? Foi relativamente rápido, mas foi 1 ano e meio muito intenso, assim, né? Porque, resumidamente, eu levei mais de 15 não em pós-doc. Eu tentei mais ou menos uns 15 pós-doc que eu levei não. Com o mesmo projeto, eu ganhei uma revisão, né? uma avaliação 10 no projeto. Seu projeto é maravilhoso, não tem defeitos, mas seu currículo é fraco. O mesmo projeto submetido mais para frente em um outro edital levou a seguinte revisão: esse projeto não dá para ser levado a sério. Meu Deus do céu. Tá? Enfim, era assim, a cada não é uma porrada nova, né? Que você fala assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não tem como dar certo. Já passou um ano e não aconteceu nada, não vai dar certo. E aí, no meio disso tudo, né? Essa parte é difícil. Bom, eu defendi em fevereiro de 2018. No dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional pegou fogo. E o museu pegou... o incêndio começou exatamente na sala que eu defendi, né? 6 meses antes. E eu estava em campo quando o museu pegou fogo. Eu estava coletando no Peru com o Pedro Peloso, o outro pessoal. A gente tinha ficado 1 mês em campo, né? Sem comunicação com o mundo, acampado no meio dos Andes. E depois de 1 mês, sem água, sem luz, sem internet, sem nada, a gente voltou para a realidade. E no dia que eu voltei, eu tive 2 notícias, né? A primeira notícia foi que eu não tinha ido pós-doc. E logo depois, eu fiquei sabendo que o museu estava pegando fogo. Foi exatamente no momento, assim. Desculpa, peguei pesado, né? E eu estava no Peru, eu tentei minha passagem pro Brasil. E foi um puta golpe, assim, porque é aquela coisa, você não tem perspectiva, assim, você está num país que não valoriza a ciência, um lugar que a sua casa está pegando fogo, com todo mundo olhando para ele pegando fogo e simplesmente não tem água para apagar o incêndio, porque não apaga o incêndio porque não tem água no hidrante, sabe? Umas coisas assim. O presidente falando o que eu posso fazer, já pegou fogo. Você desempregado, querendo começar uma carreira acadêmica. E nesse momento eu pensei assim, realmente eu preciso de um plano B, porque não tem condições, não vai rolar, não vai rolar. Só que eu não tinha um plano B, né? Então, basicamente, assim, eu voltei, né? Eu voltei para o museu, começou toda aquela... Nessa época eu não era mais bolsista nem nada, eu estava desempregada, mas eu era pesquisadora associada, como eu sou ainda pesquisadora associada do Museu Nacional, né? E o museu sempre me acolheu em todos os momentos que eu precisei. Eu continuei sendo filha do museu, né? Continuei frequentando o museu diariamente. E a gente, como perpétuo, né? Como setor de herpetologia, todo dever, né? Porque o nosso departamento não pegou fogo. Então, a gente começou a abrigar as pessoas de outros departamentos, mas então, ao mesmo tempo houve uma
houve uma coisa bonita, uma conexão bonita também entre os pesquisadores, de todo mundo se ajudando, né? Todo mundo cedendo espaço uns para os outros e vamos reconstruir isso. A gente vê como a comunidade científica é unida, né? Afinal das contas. E assim, enfim, isso foi foi uma porrada que eu acho que só quem já passou por isso sabe, né? E isso foi um momento que eu já estava muito fragilizada com uma série de outras coisas. Enfim, e depois disso eu comecei a tentar concurso, né? Tentei alguns concursos. E depois de, sei lá, 4, 5 concursos, eu consegui passar aqui, né? Tô super realizada de estar aqui no Pantanal. Mas basicamente, assim, até eu conseguir passar no concurso também, várias reprovações em concurso também, né? Que é mais porrada. Então, foi 1 ano e meio com 15 reprovações do pós-doc, um incêndio e umas 5 reprovações, resumidamente. Então, a única coisa que eu posso falar é, se você quer... Eu li um livro nessa época que era o Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado? Todo mundo anotando aí, hein? É um livro famoso que fala sobre o poder da aleatoriedade na vida das pessoas. É estatística, mas é estatística para leigo. Certo. E aí eu lembro de eu ler uma coisa que me marcou muito, que falava assim, a única coisa que todas as pessoas que conseguiram, todos os vencedores têm em comum, é que eles não desistiram. E eu que foi um momento importante, né, que eu li, que era um momento que eu estava no concurso. Então eu pensei, é isso, eu vou, uma hora vai. Eu tenho que tentar. E é isso, uma hora foi. Depois você fica em segundo lugar no concurso, aí no outro você não passa nem na primeira fase, aí no outro você tá na terceira fase, aí no outro você passa, entendeu? Mas, é claro, e aí eu vou repetir mais uma vez. Eu também conversei com o IBP e com a Gabi. A gente... é claro que eu tô falando isso porque, assim, eu tive muitos privilégios de ter uma super respaldo, né? Minha família me ajudou enquanto eu estava desempregada. Eu não precisei parar e encontrar qualquer trabalho para me sustentar, porque eu tinha uma família que tinha condições de dar um suporte para eu continuar a fazer o que eu queria. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Sim. Então é claro que não é ao mesmo tempo não é só ter oportunidade, é aproveitar ao máximo também. Se aproveitar ao máximo. É muito fácil eu falar também, não existe, porque eu tinha suporte, não é todo mundo que tem oportunidade, né? Então não é uma coisa simples desse jeito. Mas se você puder e se você quiser de verdade, sabe, continua tentando, é só isso. É só isso. Thiago, muito obrigada pela oportunidade. Eu confesso que eu fico um pouco com vergonha. Na hora que eu tô falando, não parece que eu tô com vergonha. Eu não tenho coragem de assistir. Eu tô com muito vergonha. Mas obrigada pelo convite. É um prazerzão estar aqui com você. É um prazerzão poder falar um pouco né, da minha carreira, um pouco de cobra, que eu adoro. Obrigada por todo mundo que assistiu, que comentou. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês. E se vocês... enfim, se eu puder ser um exemplo de inspiração para uma pessoa, já, né? Porque a gente precisa de pessoas que conseguiram chegar até onde a gente quer chegar. E gostaria de dizer aqui, rasgação de seda, que uma das pessoas que mais me ajudou todo esse tempo foi a Angeli, né? Porque a Angeli é minha parceirona e a gente tá junto desde o mestrado e a gente trabalha mais ou menos na mesma coisa. E quando eu achava que tudo não tinha mais jeito, a Angeli passou para ser professora da UNB e ela falava comigo assim, olha só, você vai conseguir também, sabe?
E ver alguém que eu conheço de carne e osso conseguir chegar lá foi uma inspiração para mim. Obrigado pela sua participação, Maulona, no começo. Do começo ao final, uma super inspiração mais forte ainda no final. Estou super feliz, né, desse convite de uma amiga ter virado algo que me agregou e agregou a todo mundo aqui. De verdade, o repertório foi muito especial. Você trouxe isso pra gente. Espero contar contigo mais vezes. Eu sei que tem muita história para contar ainda. Tem seus causos de campo, tem outros trabalhos que estão sendo publicados. Então, daqui a uns meses a gente se vê de novo. Se não fosse, só vai ser meses, porque a gente tem ainda a Angélia, a Luciana, a Camilinha, a Nath. Tem um monte de gente aqui. Enfim, teremos muito papo aqui antes de você voltar, mas que volte em breve, tá bom? Você é super bem-vinda. Eu pego o violão, eu começo a tocar Legião Urbana. Agora, toca, porque a Sara cantou, você toca? Caboclo, já são 11 minutos aí, garantido. Tranquilo. Vem cá, a Sara cantou. Você vai tocar um violãozinho pra gente? Só duas coisas. Mostra o cachorro, Maria, e toca. Eu vou aí mostrar terminamos Maria. com chave de ouro. Se contar dessa live, ó, Maria. Essa é a Tem Maria. 5 meses, tem 2 anos. Meu Deus, olha o tamanho. A Maria chegou aqui com 1 quilo e ela tem 11 agora. Ela... A cara... Ela... Estão falando que a Maria tem a minha cara? Ela não... Não, a Maria é linda, gente. Pelo amor de Deus, o Thiago é feio. Eu sei qual cachorro eu pareço e não é nada legal. Eu pareço um pug, eu sei. Não riam disso. É pug, é bonito. É tão feio que ele é bonito, eu sei disso. Não, ele é só feio mesmo. Bonito é Qual é, assim. Roberta? Só porrada. Viu, gente? A vida é cheia de Então porrada. É isso, gente. Até de onde Fechando você com a não Maria. espera. Beijo pra todos. Valeu, Tchau, Beta. Valeu. Beijão. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima Repeto Live. Já foi. Tchauzão, pessoal. Até a próxima. Valeu.